Boa noite a todas, todes e todos. Sejam muito bem-vindos ao Letras no Feminino. Estamos muito felizes com a presença de todos aqui hoje. O Letras no Feminino é um projeto do GEFES, Grupo de Estudos Feministas e Interseccionais, credenciado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e certificado na base de dados do Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq. É liderado pelo professor Maximiliano Torres, da UERJ-FFP, e conta com as pesquisadoras Liane Schneider, professora titular do Departamento de Letras Estrangeiras da Universidade Federal da Paraíba, Simone Pereira Schmidt, professora titular de Literatura Portuguesa da Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente bolsista PAPD, do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguísticas PPLIN, e com a nossa convidada de hoje. Também fazem parte do conjunto de pesquisas do GEFIS os estudantes do mestrado em Estudos Literários do PPLIN, Douglas Ernesto Fernandes Gonçalves, João Cláudio Martins Araújo de Barros, Caio Rodrigues e Fernanda Ribeiro, além dos alunos da graduação em Letras da UERJ-FFP, Lisandra Barreto Menezes, Johanna Borges Simões e eu, Gabriel do Carmo Fernandes. Hoje, o Letras no Feminino conta com a presença da escritora Amara Moira. Amara Moira é travesti, doutora em Teoria e Crítica Literária pela Unicamp, com a tese intitulada As Indeterminações de Sentido no Ulisses, de James Joyce. Seus interesses intelectuais são muitos e múltiplos, vão da literatura ibérica medieval até a poesia contemporânea, passando por literatura erótica, estudos da tradução, de gêneros, e obras LGBTQ e a mais, principalmente as de autoria trans. É autora do livro E Se Eu Fosse Puta, de 2016. Atualmente está tirando do forno o monólogo experimental em Pajubá, a língua criada pela comunidade travesti, intitulado NECA. Obrigado pela sua presença e disponibilidade, Amara. Em nome do GEFIS, eu lhe dou as boas-vindas a essa edição do Letras no Feminino. Feliz demais de estar aqui com vocês. Gosto muito do Maximiliano, ele tem sido um parceiro, um grande companheiro nas minhas leads intelectuais. E aí, quando ele me chamou para participar aqui, para a gente tocar essa conversa, eu topei na hora, porque queria realmente estar aqui com vocês, conhecer melhor o trabalho aqui do grupo, um grupo do qual estou me aproximando, quero fazer parte, sim. Quem sabe o futuro que nos reserva, né? Isso, é um prazer o nosso te receber aqui hoje. Vamos começar Você então a estava nossa lendo, você estava lendo o conversa. meu currículo Lattes, era isso? Não é? Eu preciso Quase mudar esse isso. texto. Porque isso eu herdei, assim, é um Frankenstein, assim, de antes da minha transição, coisas que eu tinha escrito e deixei lá, e aí outras coisas que eu fui incorporando depois da transição, mas não é minha Aham. cara. Eu preciso fazer algo mais debochado, mais zoeiro, assim, né? Por mais que seja um currículo Lattes, né? Tem ali essa seriedade da universidade, eu preciso mexer isso, deixar um pouco mais minha cara agora. Então mexe, Amara, que na próxima a gente vai ler esse novo currículo Lattes diferenciado com a sua cara. Colocar Então umas vamos começar palavras a em nossa Pajubá ali conversa? na apresentação, né? Isso mesmo. Vamos começar a nossa conversa. Amara, a sua tese de doutorado foi sobre Ulisses. Como foi esse encontro da escritora Amara Moira com James Joyce? O porquê dessa escolha? Bom, eu acho que assim, meu primeiro contato com o James Joyce, né, se deu quando eu estava no final da minha graduação. Né, naquele momento eu era medievalista, estudava literatura medieval, sobretudo as cantigas de escárnio e maldizer, estava preparando um TCC sobre as cantigas que tinham uma temática mais destacadamente, hoje a gente poderia chamar de LGBT, né? Então, as cantigas que focavam mais em questões da dissidência sexual, então as cantigas que tinham ali um cunho mais que abordavam a sodomia, né? Então me interessava muito esse tema. Eu ainda não tinha feito a minha transição, né? Então ainda não me entendia, não me colocava publicamente como Amara, né? E estava ali nesse momento me preparando para fazer um mestrado em literatura medieval, talvez em Portugal, né? Quando de repente eu teve uma disciplina inteira, um semestre inteiro para ler o Ulisses de Joyce. Eu entrei nessa disciplina como ouvinte
e aí eu nunca mais consegui sair. Na verdade, consegui sair, né? Depois de 7 anos seguidos, fazendo mestrado, doutorado, emendando uma coisa na outra. Aí veio a minha transição, e minha transição conseguiu me afastar um pouco do Joyce, né? Mas esse afastamento, né, se dá porque também faz um tempo que eu tento evitar abrir aquela obra, porque se eu abro, ela me suga para dentro dela, né? Porque algo também o que aconteceu foi de repente me dar conta dessa obra, né, em que praticamente dá para você discutir tudo a partir dela. É como se ela se fosse ali uma espécie ela atraísse todos os assuntos, ela permitisse que tudo fosse discutido a partir do prisma que ela propõe, né? Em momentos tem brechas ali, tem momentos em que o personagem principal ele muda de sexo, ele pare 8 crianças, né? Tem 8 filhos, né? Tem momentos que dá para discutir então sexualidade, que dá para discutir gênero, que dá para discutir, dá para pensar se o livro é misógino ou se o livro está zombando da misoginia, né? Então, porque o personagem muitas vezes ele tem sim um comportamento bastante machista, né? Mas ao mesmo tempo, de repente você percebe que a própria narrativa de alguma maneira está expondo isso, escancarando esse aspecto meio violento desse comportamento machista, né? De objetificar a mulher, de objetificar o seu corpo, esse direito de olhar de forma invasiva para o corpo da mulher, né? E de alguma forma o livro mesmo está expondo e zombando desse procedimento, dessa característica. Então, ou seja, eu, quando começo a minha transição, me aproximo do feminismo, tento naquele momento, inclusive, romper com esse passado em que os meus grandes heróis eram heróis homens, eram grandes escritores, queria começar agora a trazer mais mulheres, inclusive começar a problematizar essas obras publicadas e produzidas por homens, começar a colocá-las, né, contra a parede, criticá-las, mas Ulisses sempre foi essa obra que de alguma forma escorregava da minha mão quando eu tentava prensá-la contra a parede, né? Então, outras obras, por exemplo, se eu pego um Capitães da Areia do Jorge Amado, eu consigo pressionar aquilo contra a parede. Pego um Macunaíma do Mário de Andrade, consigo pressionar aquilo contra a parede e propor uma leitura feminista que escancara aspectos que a gente não tem conseguido ver e o próprio livro, de alguma forma, se recusa a demonstrar que ele está consciente disso. Mas quando eu pego Ulisses, todas as tentativas minhas de tentar pressioná-lo contra a parede, ele escorregou das minhas mãos e mostrou quanto eu não estava preparada para lidar com ele, né? Então acho que isso também acabou me sugando ainda mais, assim, né? Porque se eu já tinha essa paixão, essa admiração por esse livro antes da minha transição, antes de me envolver com debates de gênero, debates de movimentos sociais, depois que eu comecei a me envolver com tudo isso e percebi que ele se mantinha de pé, ele se mantinha como uma obra provocadora, apesar de tudo isso, apesar de todas essas outras perspectivas que eu estava trazendo agora, isso só fez com que eu aumentasse ainda mais a minha admiração e o meu interesse nessa obra, né? Então, de alguma forma, o que eu posso dizer sobre minha relação com Ulisses é essa obra me sugou, né? Então, eu estava me preparando para ser medievalista e de repente eu me tornei uma joyciana, né? E um dos motivos, né? Acho que isso dialoga também bastante com a minha. Você perguntou da escritora Amara, né? Não só da crítica literária, da acadêmica, né? Mas da escritora é que o que eu vejo nessa obra é um ouvido atento, um ouvido aberto para escutar, né, essas narrativas que estão circulando, essas palavras que estão circulando e que ainda não receberam registro no dicionário, que ainda não receberam a atenção dos filólogos, dos linguistas, dos estudiosos da língua, né? Então essas palavras que estão vivas, estão circulando por aí, a gente nem conhece, nem se dá conta disso. Palavras que são familiares quando a gente escuta, mas quando a gente vê escrita, a gente fica chocado. Assim, nossa, a palavra não existe, não é assim que escreve, né? Então o Joyce ele tinha esse ouvido aberto para essa sintaxe que estava circulando, para essas palavras que estavam circulando, para as transformações que as palavras iam assumindo. Ele está com o primeiro uso de inúmeras palavras do Oxford, por exemplo, do principal dicionário da língua inglesa. E aí acho que de alguma forma ele me ensinou isso. Ele me ensinou a estar escutando de fato o que a gente está falando, como a gente está produzindo. E quando eu penso especificamente na comunidade travesti, ali é um lugar onde as palavras ainda não foram descobertas. As palavras que a gente usa ali, elas ainda circulam muito pouco pela universidade, circulam muito pouco pela sociedade de forma ampla. Elas estão ainda muito restritas a quem tem um convívio mais íntimo com essa comunidade, né? E aí, então, quando eu começo a me dar conta desse monte de
eu começo a trazê-las para dentro do meu fazer literário. Opa, tive um probleminha aqui com a câmera, voltou? Eu começo a trazê-las para o meu fazer literário e trazê-las de uma forma que me remete muito ao Joyce. Obrigado, Amara, pelo esclarecimento. Vamos dar prosseguimento aí com as perguntas. Posso começar? Então, gente, vamos ver se não vai cortar. Realmente a minha internet está um pouco ruinzinha hoje, mas vou tentar. Vocês me avisem aí se der qualquer problema. Amara, é um prazer encontrá-la aqui hoje. Eu te conheci lá em 2017, durante aquele enorme evento da Bralic, que reuniu muita gente interessante. Aquele auditório ficou lotado de coisas interessantes acontecendo. Entre elas, você lançou o livro e também uma mesa redonda. Você participou exatamente sobre a tradução, né? Era uma mesa sobre tradução, que eu me lembro, eu assisti. Mas minha pergunta nem é essa. Assim, quando eu li teu livro, eu fiquei interessada no processo, assim, ele é rápido, exatamente. Ele é rápido, né? E eu fiquei pensando, eu estava exatamente trabalhando com diários, escritas de si e tal, e você coloca lá nas primeiras páginas quase um manuscrito, sugerindo que teria partido, assim, de umas páginas escritas e tal. Eu fiquei pensando, bom, se antigamente os diários ficavam lá mais sentados um tempo, ficcional ou não, não importa, ficcionalizado ou não, mas que ficavam mais guardados até serem publicados, ou virem pessoas lerem e tal. Depois vieram os blogs, né, que foi muito mais rápida o acesso a histórias pessoais e tal, e hoje talvez os stories substitui isso, que nem é mais blog, é quase os stories que se contam as coisas mais assim dessas vidas, né, privadas. Mas, em todo caso, me impressionou essa rapidez, os capítulos mais curtos, rápidos, com movimentação temática e de forma também, né? Tem uma fluidez, que parte de histórias mais curtas, fragmentadas, mas que se unem naquele complemento. E aí eu fiquei pensando nesse movimento rápido da escrita, nesse formato, como isso teria também ou não influenciado essa mudança, inclusive, do título. Né? Fiquei pensando, será que ele está tão em movimento que até o título mudou? E aí a minha pergunta sobre o título é exatamente se houve uma vontade de provocar alguma coisa irônica, se foi uma questão de mercado, se foi uma questão editorial. Então seria isso, a minha provocação, assim, falar um pouquinho de como isso surgiu, essas escritas, se teve esse berço lá em escritas em primeira pessoa de alguém, né? E se o título foi decisão sua ou não, ou como é que foi. Certo, Amara? Obrigada. Tá, maravilha. Então, é uma questão super delicada essa questão do título, né? Porque justamente o blog surge, né, no momento em que eu começo a trabalhar na rua, então começo a estar ali presente, né, naquele ambiente da prostituição, começo a viver minhas primeiras experiências e queria trazer aquilo para o universo da escrita, queria pensar essas experiências, né, como uma forma até de não enlouquecer. Eu até colocava para mim, né, eu escrevia como uma forma de entender melhor o que eu estava vivendo, as emoções que eu estava vivendo, então eu colocava aquilo no papel, né, então chegava em casa e pegava o meu diário e escrevia de forma meio livre, assim, né, sem me preocupar muito com fazer algo que fosse legível, fosse compreensível para outra pessoa, não me preocupava com ninguém. Era o meu momento comigo mesma. Né? E aí, de lá, né, eu pegava esse texto depois e ele me ajudava a escrever um texto, né, que já tinha um desejo mais experimental com a linguagem, né, para eu publicar no blog. Esqueci de falar, inclusive, né? Quando eu estava ali com o cliente, né? Entrava no quarto de motel, aí as coisas que ele ia me falando, eu ia tentando memorizar aquilo, né? Porque eu tenho uma cabeça de escritora, então as coisas vão acontecendo, e quando eu vejo uma história, né, surgindo, eu de alguma forma me preocupo em estar dentro dessa história, né? E registrando os momentos, né? Então o cara, ele me tratava de determinada maneira, né? Ele me falava tais coisas, assim que ele saía do quarto, eu já pegava meu bloco de notas e fazia ali colocava uma série de palavras que era meio que um dom aconteceu. Então era essa a minha forma de trabalhar. Então colocava no bloco de notas, né? Quando eu estava no ônibus indo para casa, ia rascunhando mais ou menos a história. Né? Quando chegava em casa, colocava no meu diário e depois pegava aquele rascunho e tentava transformá-lo num próximo post para o meu blog, ou Se Eu Fosse Puta. E aí, de repente, 2 anos depois, veio uma editora interessada em publicar esse material. E aí o que eu fiz foi pegar esse material que estava no blog, reescrever isso tudo de uma perspectiva mais
nitidamente literária e menos militante, né? As pessoas às vezes me perguntam se tem que ter diferença entre ser escritor e ser militante, mas eu acho que as questões são muito diversas quando você escreve de determinada postura ou escreve de outra, né? Então, uma escrita militante, muitas vezes, ela passa por esse lugar, né? A militância é como se ela tivesse verdades mais definidas, né? E aí é preciso que a gente martele essas verdades na consciência social para que as pessoas comecem a mudar os seus comportamentos. Né? Só que quando a gente pensa da perspectiva da escrita, a gente não pensa de uma imagem, uma ideia, uma mensagem fechada. A gente pensa justamente na ideia de um convite a viver uma experiência através daquelas palavras, né? E aí, o que vai sair dessa experiência, o que vai sair desse encontro do leitor, da leitura com o livro, é muito inesperado. Né? Eu pego, por exemplo, o livro, uma obra da Cassandra Hills, né? Para ilustrar isso que eu penso, dessa diferença entre uma escrita militante e uma escrita literária. Então, a Cassandra Hills, na obra Eu Sou uma Lésbica, então ela é uma mulher lésbica, desde os 16 anos está produzindo literatura com protagonistas ou temática lésbica ou LGBT de forma ampla, e quando a gente pega essa obra e quando a gente pega a militância muitas vezes tem pavor das obras da Cassandra Hills, porque a maneira como ela discute a questão LGBT ali não é essa maneira que toda ajeitadinha, bonitinha, colocando personagens LGBTs como legais, né, que de alguma forma vai mudar a opinião pública a respeito do que a gente é. O que ela coloca ali? Ela coloca uma figura que desde os 8 anos de idade já tem consciência de que ela é lésbica, que gosta de mulheres, e aí ela vai seduzir a vizinha da frente, uma mulher adulta, casada, com seus 20 e tantos anos, vai ser seduzida por uma criança de 8 anos que está narrando a sua história. Ela não está narrando da perspectiva infantil, ela já é uma mulher adulta lembrando disso tudo. Né? Mas percebe como isso é terrível? Não é isso que a militância quer discutir, sabe? Que é as crianças LGBTs seduzindo adultos e mostrando. Nossa, não, parou já. Isso mostra muito nitidamente a diferença entre uma literatura engajada e de uma literatura que não está se preocupada com verdades pré-fixadas, que é, na verdade, incomodar muitas vezes. Né? Foi publicado em 1980 esse livro. No final da década de 80 foi publicado outro livro tão polêmico quanto por uma outra mulher que também é super polêmica, que é a Hilda Hilst, que é o Caderno Rosa de Lori Lamb. Né? Então, que tem uma temática muito parecida, assim, sabe? É uma criança escrevendo um diário das suas experiências sexuais de 8 anos de idade também. Né? Só que aí a perspectiva infantil, ela com 8 anos escrevendo esse diário e contando sobre as suas experiências sexuais. O que é terrível também. Tipo assim, o que essas mulheres têm na cabeça, sabe? Não, elas estão atrapalhando a luta feminista, a luta LGBT, os movimentos sociais. Não é possível que elas não percebam isso, né? E a ideia é justamente essa, assim, né? Que quando a gente pensa na militância, a militância ela está preocupada com fazer com que a sociedade aceite uma determinada verdade, né? Que de alguma forma vai transformar a lógica opressiva, discriminatória. Né? Então, ou seja, vai ficar martelando aquela verdade nas consciências até que as pessoas mudem o seu comportamento. Mas a forma de pensar da militância, da literatura, das artes em geral é diferente. A gente vai trazer sentimentos e acontecimentos, coisas que vão causar incômodo, sabe? E sem ter tanto essa preocupação de se isso é positivo ou não no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo, porque a gente nem sabe, na verdade. Né? Talvez a obra da Cassandra Hills, Eu Sou uma Lésbica, teve mais efeitos positivos a longo prazo, né, do que a gente poderia imaginar naquele momento ali. Mas muitas vezes eu sinto que a militância está preocupada mais com essa coisa de curto prazo e a literatura está criando coisas que o seu sentido vai sendo definido e redefinindo com o tempo. Né? Então, sei lá, é meio estranho isso, assim, né? E quando eu escrevi o E Se Eu Fosse Puta no blog, ali tinha um propósito militante nítido, sabe? Eu queria que as pessoas aprendessem a respeitar prostitutas, travestis, e para isso eu estava tentando trazer um pouco dessas narrativas do que a gente vivia no cotidiano. Né? Só que quando eu fui quando eu fui transformar isso em livro, eu quis que isso, de alguma forma, fosse mais do que só um texto, né, que estivesse martelando as consciências com essa verdade. Né? É preciso aprender a respeitar prostitutas, é preciso aprender a legitimar as narrativas que elas estão trazendo. Né? Eu precisava de alguma coisa que fosse diferente. Assim, né? Então, o que eu queria era justamente convidar as pessoas a sentirem aquilo que eu imagino que senti no momento em que eu estava vivendo aquelas experiências. Então, eu trouxe para o papel
tentei trazer para o papel as experiências que eu tive, de forma que quem me lesse vivesse aquelas experiências comigo e pudesse tirar as próprias conclusões disso. Né? Aí, ou seja, não estou mais preocupada se você vai ver de outra perspectiva as prostitutas, as travestis. Eu quero que você viva aquilo. E depois de viver aquelas experiências, pelas palavras que eu escolhi, você tire as suas próprias conclusões. Pode dar uma travada aqui de novo. É diferente a escrita do blog, que tem então esse propósito mais assertivo, e essa escrita do livro. Né? E aí, quando vem a segunda edição, né, na primeira edição ainda era uma editora alternativa, né, nunca tinha entrado nas grandes livrarias, então a gente aceitou a aposta de tentar vir com esse título mais chocante, né? E se eu fosse puta. Só que quando veio a segunda edição, a gente aquela editora tinha sido comprada por uma editora maior, né? Então se tornou um selo editorial de uma editora maior, né? Uma editora que já tinha mais afinidade com o mercado livreiro, né? E aí sondaram o país e perceberam, olha só, não tem como a gente publicar essa obra, né, com esse título, né? Se vocês mantiverem esse título, a gente só vai poder vender pela livraria virtual. Né? E a gente queria que o livro tivesse presente em cada vez mais livrarias, porque assim, de alguma forma, não ficava tão dependente de mim vender as obras, né? Porque as primeiras tiragens, né? Então, dos 4.000 livros da primeira edição, eu vendi sozinha 1.300 nas minhas palestras. Então, eu pegava o livro e revendia por aí. Isso aqui era 30 livros nas costas toda vez. Hoje eu tô com um problema nas costas aqui, tipo assim, tem relação com todo esse abuso que eu fiquei anos fazendo, né? E aí a questão era, eu não queria mais que dependesse tanto de mim, né? Então, para não depender de mim, era preciso que o livro estivesse presente em livrarias, a pessoa entrasse na livraria, se deparasse com a obra ali na prateleira ou na vitrine e sentisse vontade de abri-la, de lê-la, e para isso a gente teria que, então, mudar o título. A proposta inicial era que eu tirasse a palavra puta. Eu falei, não, vamos colocar um R maiúsculo em cima da letra T, como se fosse uma rasura. Eu até chamo essa edição de edição errada, então tem o errão aqui em cima da letra T, dá para ler as duas letras se você olhar com calma, mas no sistema agora tá E Se Eu Fosse Pura, que é o mesmo livro, só que parece que é completamente diferente. Né? Então, e agora o livro está mais presente em vários lugares, né? Criou também um outro debate, né, a respeito justamente desse moralismo, né, sei lá, das instituições, das livrarias, dos leitores também, que podiam reclamar, então, da presença desse livro nas livrarias. Então, ou seja, a gente discutiu um pouco essa hipocrisia, porque se a gente pega, por exemplo, um Gabriel Garcia Marques, que ganhou o prêmio Nobel, aí ele pode escrever um livro com a palavra puta na capa, né? Memórias das Minhas Putas Tristes, mas se é uma travesti contando experiências que ela viveu em primeira pessoa, né? Mesmo uma travesti que nem o Joyce, que está escrevendo ali uma escrita toda experimental, né? Toda trabalhada, né? Mesmo assim, eu não tenho blindagem suficiente para garantir que esse livro esteja circulando nas livrarias, né? Muito obrigada, achei que fosse isso mesmo. Estou satisfeita com a resposta. É surpreendida que ainda na primeira década do século XXI a gente tenha esse tipo de pensamento editorial. Ótimo, obrigado, viu? Não, e a minha pergunta ela parte justamente por esse quesito da moralidade, mas partindo de um outro ponto, que é justamente a epígrafe do livro, né, que é escrito pela Maria Valéria Rezende, e tem ali uma provocação de cunho religioso, né, sobre a prostituição, propriamente dito, né, como Jesus acolheu essas minorias naquele tempo e hoje os seus seguidores têm um comportamento completamente diferente de rechaçar aquilo que não está dentro dessa oligarquia patriarcal que nós vivemos. Então, Yamara, como que essa questão hoje, numa sociedade hoje que preza por esses valores moralistas, como fica essa relação da moralidade da sexualidade, fica latente nas relações que você teve nesse trabalho, né, de rua, né, de conhecer pessoas, estar com pessoas e ali encarar isso, e como isso também está refletido na literatura, né, essa experiência do cara, pai de família, que está ali casado, mas sigilo, fora do meio, mas que busca por esse serviço, e como você enxerga isso dentro dessa produção literária?
Então, na segunda edição do E Se Eu Fosse Puta, né, agora no E Se Eu Fosse Pura, eu trouxe um poema, né, que é uma espécie de colagem de frases que a gente escuta dos clientes, né, e aí eu coloquei o nome do poema Pela 10ª Vez, né, e o poema é assim: confia em mim, sou casado, doador de sangue, por Deus, primeira trava com que eu saia, você olha o estado em que ele fica babado. Te dou mais 10, nem assim, você tem cara que fez teste, meu deu nem um mês. Aliança e tudo, eu sou sim casado, ó, confia em mim. Então, o homem casado, né, alegando que ele fez teste de sangue recentemente, que ele é casado, olha só, ele tem aliança no dedo, confia em mim, então, confia em mim significa o quê? Transa comigo sem camisinha. Né? Te dou mais 10 reais, nem assim, você tem cara que fez teste, o meu deu nem um mês. Né? Então, e alegando também esse por Deus, né, juro por Deus, que então, ou seja, esse jogo todo, né, dessa moralidade absurda, né? Então, esses pressupostos completamente equivocados, né? Então, olha só, eu sou casado, confia em mim, eu estou jurando por esse teste, não tem nem um mês, confia em mim. Eu te dou mais dinheiro, nem assim você confia em mim. São todos os pressupostos equivocados, né? E isso tudo sendo dito pela mesma figura, né? E aí eu tentei encapsular isso ali num poema que escancara toda essa podridão, assim, toda essa falta de noção, né? Então, isso de alguma forma está ali presente desde a epígrafe, né? E essa epígrafe veio de uma mesa em que eu participei com a Maria Valéria Rezende, né? Antes, inclusive, da publicação do livro, quando só existia o blog. Então, eu participei de uma mesa com ela, quando o blog ainda estava sendo escrito ali, às vésperas de publicá-lo, né? E aí ela me falou essa frase, né? Ela falou: lembre-se, Amara, né? É Jesus quem diz, né? As prostitutas vos precederão no reino de Deus. Inclusive, veio um erro de digitação na segunda edição, tá procederão, mas é precederão, virão antes, não depois. As prostitutas virão antes de vocês no reino do céu. Né? Porque tá falando de quem, né? Tá falando, virão antes de vocês, cobradores de impostos, agiotas, né? Os ricos, né? Os exploradores da miséria alheia. Então, antes de vocês, as prostitutas virão, né? Então, e aí, quando ela me disse isso, eu falei, caramba. E ela me colocou coisas a mais. Ela falou, não tem ninguém que conhece tão bem as prostitutas quanto as freiras que trabalham ali com a população das zonas de meretrício, né? Então, e ela, como uma figura que trabalhou bastante com essa população, ela tinha muita coisa a dizer sobre. A gente conseguiu fazer um baita de um diálogo a respeito, né? E lembro, inclusive, dela chegando para mim e falando: cuidado, Amara, porque vão tentar te exotificar, tentar te reduzir a uma travesti prostituta que publicou um livro. Né? Assim como fazem com ela, assim, uma freira escritora. Né? Então, ou seja, vão tentar reduzir você a um determinado aspecto. E eu tenho pensado bastante sobre isso, até isso foge um pouco da sua pergunta, mas eu tenho gostado de comentar essa questão, né? Porque às vezes as pessoas me colocam, né? Por exemplo, por que você foi estudar o Joyce e não travestis ou gênero no seu doutorado? Né? Como se Joyce fosse algo alheio à minha existência enquanto travesti, como se existisse algum assunto que não dissesse respeito à travestilidade. Então, não tem nenhum assunto que seja alheio ao que a gente é, à forma como a gente existe. Astronomia, matemática, física, medicina, tudo tem relação direta com a existência travesti. Isso não são questões que só interessam a cisgeneridade. Então, Joyce não interessa apenas a cisgeneridade. Né? Então, sim, eu posso escrever sobre aquilo, sem mencionar a palavra travesti em nenhuma linha. Inclusive, a palavra travesti vai estar implícita em todas as linhas daquele trabalho, né? Porque foi uma travesti que escreveu. Né? Mas eu poderia também fazer uma análise, uma leitura, uma perspectiva travesti da obra de Joyce. Assim, também poderia ser. Né? Mas isso não é o que eu tenho feito. Então, de alguma forma, estranham quando eu escolho algo que não é travesti, mas também estranham quando eu só falo de travestis. Então, uma coisa também que eu tenho notado, as pessoas virarem para mim e falar: mas todas as obras você fala de travesti, você só fala de travesti. E isso parece um problema, assim, né? E aí eu lembro sempre do Joyce, né? Porque ele sempre escreveu de Dublin. Todas as obras dele, de alguma forma, rolam em torno de Dublin, em torno dos dublinenses, em torno da vida dele, que ele teve ali, essa cidade que ele ama e odeia ao mesmo tempo. Né? E hoje a gente olha para essa obra e não acha, putz, ele é um escritor menor, ele só falou sobre Dublin. Não tem isso, sabe? E o meu ideal de vida é um dia as pessoas falarem a mesma coisa sobre uma obra que só falou de travesti, mas ao falar só sobre travesti, falou sobre todo o restante também. Eu quero que a pessoa que não é travesti, que não faz ideia do que é ser uma travesti, consiga olhar para essa narrativa e se ver ali também. Né? Então,
esse jogo, né, de quando eu não escolho algo que dialoga diretamente dentro dessa perspectiva hegemônica com a questão da travestilidade, as pessoas se chocam. E quando eu escrevo apenas a respeito disso, aí as pessoas também acham que eu sou monotemática, né? E de alguma forma eu sou monotemática, sim, mas eu não acho que isso é um problema, né? Acho que será um problema se eu começar a me repetir, né? Se eu começar a dizer as mesmas coisas, né? Se eu não conseguir encontrar outras maneiras de explorar todo esse trabalho, né? Mas, e aí, voltando um pouquinho para a sua pergunta da religião, sexualidade, né? Tem um momento, uma mudança que eu lembro que aconteceu da primeira edição para a segunda, é que na primeira edição tem uma passagem em que eu coloco as travestis como uma espécie de encarnações de Jesus na Terra. Então, Jesus, que ofereceu a outra face, que pregou para amar e dar aos pobres, né? Eu coloco isso, assim, de alguma forma, brinco com essa possibilidade de Jesus assumir, então, as travestis prostitutas assumirem uma espécie de papel de Jesus na Terra, assim. Quando você se assume travesti, você vai abrir mão de um monte de possibilidades, né? Você vai ter que virar prostituta, você vai ter que lidar com essas demandas inconfessáveis, né, da sociedade. Então, tudo isso que ninguém consegue aceitar, né, vai cair nos seus ombros e você vai ter que lidar com isso. E se você não lidar com isso, a sociedade vai surtar. Então, o papel da prostituta é que a sociedade não surte com os seus desejos reprimidos, né? Então, a gente não fala sobre sexo, mas os desejos continuam sendo produzidos e aí cria-se essa categoria à margem para quem que vai dar uma vazão para essa repressão toda, né? Só que aí na segunda edição eu mudei isso, assim, né? Porque eu achei que era complicado isso de, sei lá, querer colocar as travestis como boazinhas, como essas figuras, né, jesuíticas, sei lá. Não quero ser Jesus, eu não quero ser cristã, não quero ter que ser a figura sabe, não quero me preocupar com a salvação das outras almas, estou aqui preocupado com o meu aqué, com a minha sobrevivência. Então, de alguma forma, apaguei essa colocação que depois eu vim sentir como estranha, assim, sabe? Não quero que nos beatifiquem, né? A gente quer ter o direito à complexidade também, não quero ser essa figura unidimensional, né? Então, traga um pouco isso, né? Ao mesmo tempo, então, entendendo que a prostituta travesti é uma figura que viveu muitas coisas, que ela tem muitos saberes sobre a sociedade, né? E eu exploro um pouco desses saberes ali no Se Eu Fosse Puta, nessa linguagem mais de crônicas, de diário, né? E agora eu estou trabalhando isso num segundo texto, meu texto mais experimental, o texto que dialoga mais com a estética do Joyce, a estética do Grande Sertão Veredas, que é um monólogo que eu estou criando, né, o NECA, né, que eu estou criando em cima do Pajubá, né? Então, essa língua expandida, criada pela comunidade travesti, né, que de alguma forma encapsula um pouco da história do Brasil ali, né? Eu vejo a história do Brasil nessa língua. Então, eu estou trabalhando um pouco disso, assim, né? Então, o que travestis sabem? Quais são os saberes que a gente vai acumulando a partir dessa profissão, a partir dessa existência? Né? Então, estou tentando fazer ali uma suma travestílica, juntar tudo que eu sei sobre, tudo que eu consigo ver do mundo a partir desse prisma, a partir dessa perspectiva, para colocar ali nesse monólogo que eu estou criando. Amara, querida, eu vou agradecer de novo, o Gabriel já fez isso, mas eu vou falar de novo, agradecer enormemente a sua prontidão, a sua boa vontade, a sua empolgação, né, de atender ao meu convite, ao convite do grupo, né, que era um desejo grande do grupo, discutir com você. Desde o ano passado, quando o texto foi trabalhado numa turma do mestrado, né? Você vinha sendo falada o tempo todo, e conseguiu um espaço na sua agenda também, porque com o trabalho remoto, a gente vai para 3, 4, 5, 6 lugares no mesmo dia, né? O que eu tenho a discutir com você, é que você falou de NECA, me deu vontade de falar sobre outra coisa. Mas eu vou pegar uns pontos que você colocou antes na fala, tanto com o Gabriel, quanto com a Liane, e quanto com o Douglas, e pensar umas questões para você deixar mais nos
fazer entender melhor determinadas coisas. Quando você fala sobre escrita militante, né, eu gostei dessa ideia, dessa martelada no imaginário social, ou seja, de que forma... ficou me lembrando novela do Gilberto Braga, quando o casal gay virou cota, né? Toda novela tinha que ter um casal gay, morador da Zona Sul do Rio de Janeiro, brancos, super bem-sucedidos, que aí, para dar aquela ideia, transformar, né, aquela vivência em personagem. E aí a minha grande, assim, uma das minhas questões é: será que então a escrita militante que martela, que martela na sociedade, mas assim, que martela de outra forma na cabeça de uma escritora, no caso, que se desprende da militância, como você fez com Isso Eu Fosse Puta, ela, de uma certa forma, ela não está pedindo para que seja uma construção de uma personagem, porque essa aceitação ela tem que vir para uma personagem. Porque assim, eu fiquei pensando na personagem da Cassandra, né? Pensando na Lori Lambe. Elas estão falando de vivências de vida, né? Uhum. Quando você tira a travesti do louvor jesuítico e tal, você está falando de pessoa, né? Então, assim, não sei, porque eu tenho discutido, e a gente discutiu, inclusive, esses dias, sobre essa ideia da escrita, que até onde ela pode ir para a gente não apanhar de uma militância, ou, né? Enfim, esse é um dos pontos sobre o que você falou. A história do Puta e Pura na livraria, eu ia fazer o levantamento, mas que você já disse. Assim, eu fico pensando em quantos... a gente entra na Livraria da Travessa, por exemplo, que é uma livraria bem frequentada, não no sentido de gente de bem, mas assim, muito frequentada, né? Uma livraria que vive muito cheia. Tem lá um monte de livros de autores, geralmente homens, com palavrões na capa, né? E algumas mulheres cis. Mas eu fico pensando... E olha que eu ando bastante em livraria, agora nem tanto por conta da pandemia. Mas assim, onde estão as travestis? Né? Então assim, será que passa para além do Puta e Pura? Não. E uma outra coisa que eu queria, já que você pode falar direto, que é tudo... Né? A mudança de Isso Eu Fosse Puta para Isso Eu Fosse Pura, porque eu vou fazer inveja para o povo de casa, eu tô parecendo Hebe Camargo, né? Fazendo... É que eu tenho as duas edições, tá, gente? E aí, há uma diferença no capítulo 12, né? Que do pornô para as putas, né? Vira o pornô... Deixa eu ver aqui. O que dizer do pornô? E aí você acrescenta um final, né? Algumas 3 ou 4 frases no final. E além de escrever putaria, a travesti ainda inventa fazer poema. Que no Isso Eu Fosse Puta é um poema, e aí você põe mais 2 poemas na segunda edição. Então eu queria conversar com você sobre essa transformação e, sobretudo, sobre esse jogo de palavras dessa escritora que até escreveu bastante poemas também, né, antes da transição, mas que você falasse um pouco dessa produção poética, de juntar esse jogo que está muito na sua narrativa, e sobretudo agora em Neca, né? Esse jogo que é uma prosa poética, um monólogo, mas é uma prosa poética, né? E você falar dessa condensação no poema. Porque o poema, como diz a Heloísa Buarque de Holanda, é aquela coisa que te dá uma porrada, você dá uma girada, né? Mas aí você não volta para o mesmo lugar como você era. Então é isso. Eu nem sei se eu falei coisa que dá para perceber o que eu queria, mas enfim. Aqui a gente é assim. Não, vou tentar responder então. Vamos lá. Bom, acho que assim, a primeira questão, né, você estava falando sobre a possibilidade, né, de
Calma aí, deixa eu tentar lembrar. Era a questão da militância, né? Então, você estava falando ali sobre a questão da Lori Lamb, da Cassandra Rios. Então, por exemplo, no Isso Eu Fosse Puta, né? Eu falei sobre coisas que eu vivi ali que talvez eu não devia ter vivido ou não ter contado caso eu me preocupasse com uma postura militante, né? Então, por exemplo, teve vezes que eu atendi o cliente, fiz sexo oral nele sem camisinha, deixei ele gozar na minha boca. Sabe? Tipo, falar sobre isso, deixar isso ali, isso pode ser entendido como, nossa, você está estimulando o comportamento de risco, né? Mas, ao mesmo tempo, não falar sobre isso é fingir que a gente usa o preservativo o tempo inteiro, que a gente consegue colocar essas questões sempre em primeiro lugar, né? E também essas coisas que estão presentes na nossa vida, né? E que muitas vezes se tornam tabus. A gente então não consegue discutir, né, de tão tabu que é. Né? Então, você, nossa, como assim? Você vai fazer isso e, além de ter feito isso, você ainda vai falar que fez isso e não vai dizer que você se arrepende disso que você fez? Né? É isso, sabe? Eu fiz isso. Não quero, posso ter me arrependido ou não, mas eu quero trazer essa experiência de algo que aconteceu, algo que acontece não só comigo, com mais pessoas, e que a gente tem dificuldade para discutir. As pessoas olham para o livro e falam, nossa, como você teve coragem de contar as coisas que você contou aqui. E eu mesma, quando eu pego para ler de novo as coisas que eu escrevi, eu falo, caralho, eu vou passar o resto da vida tendo que lidar com o fato que eu escrevi ali minhas intimidades sexuais. E é isso, agora tem que fazer cara de bonita, fingir que tá tudo sob controle, que isso sempre foi o plano, então. Mas não foi, sabe? Quando eu escrevi, acho que na euforia de ir colocando as coisas, né? Talvez não tinha imaginado que um dia, né, eu sairia desse lugar, né, e poderia estar em outros lugares e que isso continuaria ali rondando. Né? Agora, tipo, sou uma professora de um cursinho. Então, como lidar com o fato de que eu tenho uma obra que meus alunos sabem, meu chefe sabe, mas como lidar com isso, sabe? Eu lembro, no meu primeiro ano de Descomplica, né, quando eu tô dando aula no cursinho, um dia eu estava dando aula, foi uma aula gigantesca, foi a primeira aula gigantesca, 4.000 alunos acompanhando a aula ao vivo, e aí um aluno falou, gente, eu dei um Google na professora, ela é prostituta. E aí os outros alunos, cala a boca, seu preconceituoso, nada a ver. E aí a monitora lendo isso, eu não estava lendo isso, eu fico na aula, eu só sei algumas perguntas que a monitora pinça e manda para mim para eu responder na aula. Mas depois acabou, ela veio me falar isso. Ela falou, os alunos começaram um puta bate-boca discutindo se eu era prostituta ou não, e se eu fosse e dizer isso era preconceito ou não, sabe? E eu, caramba, eu vou ser demitida amanhã. Então, ou seja, é essa relação, sabe? Mas ao mesmo tempo é preciso. Eu gostaria de acreditar que falar sobre as nossas intimidades sexuais não exige coragem, mas exige nesse ponto que a gente vive, nessa sociedade que a gente vive. Então você traz esses aspectos e esses aspectos são chocantes. Né? Então as pessoas muitas vezes me falam: você queria mostrar que travestis podem ser. Você queria então. Romper com os estereótipos envolvendo a travesti e você que poderia não ter se prostituído foi se prostituir, escreve sobre isso, falando sobre a prostituição. Você não está reforçando estereótipos de gênero, estereótipos a respeito das prostitutas? Tipo, talvez eu esteja, mas junto eu tô mostrando que travestis que se prostituem podem escrever um livro e podem, tipo, dar uma palestra a respeito desse livro. Sabe? Será que isso não é algo que rompe também com as expectativas? Não é algo que rompe com os esperados? Né? Então, não sei, sabe? É um jogo mais complexo, né? E quando eu vejo, muitas vezes eu sinto que a militância ela se prende muito a essas verdades que já estão meio certas. A gente tem uma certa pressa também nessa militância da internet, nesse imediatismo de ler a coisa e já tem uma resposta, já tem uma interpretação pronta. Não tem essa coisa de raciocinar, de escrever um texto de alguma forma tentando criticar para ver se na escrita esse texto, essa crítica se sustenta, né? E submeter isso não como um ataque pessoal, mas como justamente uma reflexão a respeito da obra e da cultura, sem personalizar. Tá, essa figura disse isso, mas isso é reflexo de uma cultura que pensa e que produz figuras que pensem desse jeito. Não é o problema só o indivíduo. Né? Então, às vezes, eu sinto essa dificuldade. Né? A militância ela cobra algo mais fechado, né, em termos de sentido. E o que define a literatura é essa abertura, essa coisa que fica se ressignificando. Né? Então, pego, por exemplo, o Dom Casmurro. Né? Durante 50 anos, os primeiros 50 anos de publicação da obra, ninguém levantou a possibilidade de que a Capitu não tivesse traído o Bento Santiago. E a partir dos anos 50, começam a surgir as primeiras críticas que questionam isso, questionam
o papel desse narrador que está contando essa história. Começam a colocar em dúvida a palavra dele, os argumentos que ele aponta, as provas que ele acredita irrefutáveis, começam a mostrar que essas provas não se sustentam. E aí começa todo esse embate, se Capitu traiu ou não traiu Bento Santiago. Né? E aí, hoje, a gente consegue ler essa obra não como uma obra de se a Capitu traiu ou não traiu, mas uma obra que fala sobre como homens se comportam quando eles têm desconfiança das suas parceiras. Isso muda radicalmente. Então, ou seja, essa não é uma obra sobre Capitu adúltera, essa é uma obra sobre como homens se comportam quando eles desconfiam das suas companheiras, e o que eles são capazes de fazer. Então, eles são capazes de isolá-la socialmente, são capazes de violentá-la, são capazes muitas vezes de matá-la, são capazes de quase cometer o assassinato do próprio filho, como ele próprio coloca no livro, né? Ele coloca veneno e oferece para o filho quase toma, porque ele acha que o filho, na verdade, é filho do amigo e não dele. Então, ou seja, como homens se comportam quando eles desconfiam das suas companheiras. E aí esse livro passa a se tornar uma obra feminista. Então a gente começa a olhar para o Machado de Assis como uma figura que tinha uma percepção à frente do seu tempo a respeito de questões de gênero. E o que, de repente, se você pega essa perspectiva e joga para outras obras dele, você consegue perceber que isso, de alguma maneira, está presente em outras obras também, não é um ponto ao acaso que surge no Machado. Não é todo escritor que a gente consegue fazer isso, não. Né? Então, de alguma forma, é isso, né? Durante 50 anos a obra foi lida de uma maneira, de repente ela começa a ser lida de uma forma completamente outra. Né? E isso que se espera de uma obra literária de fôlego, né? Que ela tenha essa abertura, que ela dê conta de sustentar múltiplas leituras e dialogar com novos debates que vão surgindo. Né? Então, de alguma forma, quando eu penso essa questão da militância, eu sinto uma certa pressa, porque os objetivos, muitas vezes, da militância são de curto prazo. A gente precisa para ontem que as travestis parem de ser assassinadas. Né? Então, nem critico o fato do imediatismo, muitas vezes. O imediatismo, muitas vezes, tem a ver com a gente precisa para ontem dessas mudanças. Né? Mas, ao mesmo tempo, esse imediatismo tem um custo. Né? Ele pode acabar jogando na fogueira coisas que podem ser muito úteis. Né? Ele pode também sacrificar, né, a maturação de uma transformação que vai se dar a longo prazo e que vai ser muito mais benéfica do que essas pequenas movimentações e conquistas a curto prazo. Eu fico pensando assim, hoje a gente tem uma visibilidade que nunca a gente teve, mas também em 2018, Bolsonaro se elege com kit gay, mamadeira de piroca e Jesus é travesti. Né? Então, 3 fake news que dialogam diretamente com a comunidade LGBT. Né? Então, ou seja, olha só, né? A gente conquista muita coisa, mas a forma como a gente conquista e também a forma como a gente se impõe na sociedade também acirra essa polarização e acirra essa aversão por parte de quem não faz parte da comunidade, possibilitando que figuras como Bolsonaro se elejam. E nem estou falando que ele se elegeu por conta da militância LGBTQIA+, mas que isso teve um papel importante ali. As nossas conquistas tiveram um papel importante. Aí, quando a gente coloca na balança, a gente conquistou um monte de coisa, mas elegeu o Bolsonaro. Né? Tem que pesar essas coisas. Né? Tem que pesar também a reação a tudo aquilo que a gente conquistou, as coisas que os lugares que a gente chegou, as coisas que a gente conseguiu fazer. Né? Tem a conquista em si, tem a reação a essa conquista que também deve ser considerada. Né? E aí eu sempre lembro de um texto, né, o Silviano Santiago, ele fala sobre o homossexual astucioso. E ele contrapõe 2 exemplos de militância. Ele fala de uma militância, essa que a figura levanta a bandeira e meio que escancara o fato de ser pertencente a um grupo minoritário, né, e que fala que essa militância consegue objetivos a curto prazo. Né? Consegue, então, você escancara a violência, você escancara o seu pertencimento ao grupo, né, e aí conquistas são feitas com base nisso. Né? Mas, de alguma forma, ele defende ali que isso não é muito positivo para uma transformação a longo prazo da sociedade, para criar uma sociedade que saiba conviver com a diferença. Né? E ele contrapõe, então, outras maneiras de fazer militância. Ele propõe ali algumas outras formas de pensar militância, uma militância mais malandra, mais brasileira, que ele vai chamar. Né? E eu gosto muito dessa forma como ele está pensando, assim, porque, de fato, eu reconheço que as nossas conquistas, elas vêm de forma muito rápida, mas também a reação foi muito violenta. Né? Então, a gente perdeu muita coisa também. A gente está sofrendo agora as consequências dessas conquistas que a gente conquistou de forma tão rápida. E aí, quando eu penso na literatura, acho que a literatura ela funciona mais como uma coisa subterrânea, sutil. Né? Você enreda o leitor nessa leitura
ele vai tirar suas consequências de lá, mas junto ele vai sair transformado dessa leitura. Né? Eu fico pensando no Grande Sertão Veredas, que é uma obra hiper gay, é uma obra muito bicha, né? Um cara que está ali durante 600 páginas falando de como ele está sofrendo por estar apaixonado pelo jagunço, melhor amigo dele. Né? Só que as pessoas rotulam esse livro como um amor, como um romance heterossexual cisgênero, por conta que elas divulgam o que acontece nas últimas 10 páginas, né? Tentam salvar quem for ler esse livro dessas experiências, né? Dessa experiência de se colocar na pele, né, nas palavras de uma figura que está sofrendo por estar apaixonada pelo melhor amigo. Né? Mas, ao mesmo tempo, o livro continua causando incômodos. O livro continua mexendo com quem se permita lê-lo. Então, é algo mais sutil. Né? A transformação é mais gradual, mais leve, mas é uma transformação que está aí, que vai sendo feita, né? vai mexendo com as nossas consciências. Né? Não sei, eu fico pensando nisso. Atualmente, eu tenho apostado mais nessa forma de lidar mais discreta, mais sutil, que a literatura tem. Né? E não tanto nessa coisa mais direta do panfleto, de um texto que escancara o que a gente quer dizer, que diz de uma forma muito direta o que a gente quer dizer. Eu tenho preferido essas outras maneiras. Né? E por isso, inclusive, eu aceitei essa transformação do puta para pura. Achei que, inclusive, colocando esse R, colocando essa rasura na capa, isso virava uma denúncia também, né? Uma denúncia dessa hipocrisia. Né? E também acredito que tem a ver com o fato de eu ser travesti, que esse livro não pôde ir com esse título. Né? É o conteúdo, é a autoria, né? São as palavras pecaminosas que a gente usa, mas que ficam disfarçadas se a gente conseguir colocar um título que não escancare elas. Né? Tem um monte de aspectos. Eu esqueci a sua última pergunta. Como que era mesmo? Eu também já esqueci. Eu acho que eu falei. Não, é sobre essa questão da construção poética. Da poesia. Uhum. Então, não, na antes verdade, da minha eu acho que era eu era poeta. Eu escrevia poesia só. Eu inclusive tinha uma fascinação pelos Irmãos Campos, pelos concretos, né? E tinha um certo desdém pela prosa. Achava que a prosa era preguiçosa, né? Porque os prosadores, eles gastavam palavras demais. Os poetas eram mais econômicos, né? Então, essa coisa meio Ezra Pound... Não, o Ezra Pound tem menos isso, mas os Irmãos Campos, os concretistas, tinham bastante isso, né? De achar que a prosa, de alguma forma, a não ser que fosse uma prosa experimental igual o Finnegan's Wake, nem Ulisses era suficientemente experimental. Né? Então, o restante é como se ficasse sempre meio aquém, assim, né? E eu compartilho um pouco disso, então eu só escrevia poesia, ficava ali brincando com as palavras, né? Fazendo da escrita uma espécie de uma experiência laboratorial, assim, de ficar aproximando uma palavra da outra, colocando elas no tubo de ensaio, testando as perto da outra, né? E escrever para mim era isso, né? E acho que depois da minha transição, né, eu comecei a experimentação, ela continua sendo importante, mas junto com a experimentação eu senti falta de um propósito, né? Um propósito que não precisa estar escancarado, né, como um panfleto, né? Então eu falo sempre sobre travestis, né? Eu vou obrigar as pessoas que forem me ler a se pôr na pele de uma travesti. Né? Mas não de uma forma a passar verdades mastigadas, passar uma moral da história. Né? Você vai tirar suas consequências. Se responsabilize pelo que você vai fazer do meu texto. Né? E aí, só que depois da transição, eu virei mais prosadora do que poeta. Agora eu escrevo um poema a cada ano, sei lá, não consigo mais escrever poesia como eu escrevia antes. É mais difícil, assim. Eu sinto mais essa urgência, né, essa incitação a escrever a prosa, só que é uma prosa profundamente poética, né, da minha perspectiva, pelo menos. Assim. Pelo menos no NECA isso está muito marcado. Eu até queria ler depois um trechinho, se vocês toparem aí, mas porque a ideia é isso, assim, eu continuo agora fazendo, agora começo a ser mais prosadora do que poeta, mas isso é algo que também aprendi com James Joyce, né, que a prosa, os limites, as fronteiras entre as coisas são muito menos visíveis do que a gente imagina. Então, a minha prosa, eu tento sempre fazer um esforço para que ela esteja ali no limiar da poesia, no quase virando poesia, se é que ela já não é poesia. A Adélia Prado, no Cacos para um Vitral, no Caderno de Glória, ela diz isso, né, que boa poesia dá excelente prosa. E aí, na realidade, você nunca deixou de fazer
esse laboratório. Na verdade, agora, como eu estou muito mais próximo dessa produção poética, eu percebo o quão da Amara poeta está na Amara na prosa. Ô, Maxi, tem uma coisa, um projeto que eu estou criando agora, inclusive, acho que eu nem cheguei a te mostrar. Eu estou pegando relatos, né, confissões feitas no âmbito da Santa Inquisição dos primeiros séculos de Brasil e pegando esses e meio que sem mudar muita coisa no texto, transformando ele em poemas. Da mesma forma como Oswald de Andrade brincava com o Caminha, com os primeiros cronistas, né? Deixa eu ler, inclusive, um que está mais ou menos pronto aqui, só para vocês terem uma ideia dessa brincadeira, da fronteira entre prosa e poesia, né? Aí, assim, eu estou chamando isso de vigário frutuoso, porque é quem fez a confissão. É um homem de 65 anos contando na primeira visitação do Santo Ofício aqui ao Brasil. Desonestos e torpes tocamentos em suas naturas teve abraços, com moços muitos e mancebos, e ajuntamento por diante beijo, às vezes com alguns dormindo e consentindo a ele cometerem, pelo trazer o vaso com seus membros, o confessante paciente sendo, mas também o oposto, pondo os moços de barriga para baixo ele por cima, com o membro cometendo os vasos deles, agora ele o agente, da sua parte, o possível por efetuar fazendo, posto não conseguir nunca, penetrando o pecado consumar da sodomia. Então eu acho muito poético, assim, muito inacreditável imaginar que uma confissão feita no âmbito da Santa Inquisição possa ser um elemento, sei lá, se transformar numa poesia. E eu estou usando isso como uma forma de reinventar a maneira como a gente conta a história da sexualidade no Brasil. Então, é o mesmo dispositivo do Oswald de Andrade, só que agora para visibilizar uma outra história subterrânea da sexualidade. Perfeito. Obrigado, querida, pelas suas respostas. Caio. Amara, boa noite. Primeiro, é muito bom estar aqui com você, é muito bom ver o brilho dos seus olhos falando de literatura, em especial do Joyce. Mas eu queria ouvir um pouco mais sobre as suas outras referências literárias. Eu sei que você fala um pouco da linha, às vezes, eu gosto muito disso. Que você falasse um pouco mais sobre as suas referências e também sobre as duas edições do livro. Eu, infelizmente, só tenho a segunda, mas apesar de ter um intervalo muito curto de tempo entre as duas, o Brasil mudou muito, para além da capa do livro, para além dos textos. Como foi lançar a primeira versão e como tem sido lançar a segunda agora, né, nesses dois Brasis que a gente tem um intervalo tão curto de tempo. São essas das minhas duas provocações. Então, esse é um aspecto também super delicado, assim, né? Porque a primeira edição, agosto de 2016, julho, agosto de 2016, né? E a segunda edição sai em novembro de 2018, né? Às vésperas da eleição do Bolsonaro. Então, só que assim, se eu pudesse mudar, quando sai a nova edição, agosto de 2018, e aí na sequência o Bolsonaro é eleito, eu falo, putz, foi errado mudar esse título, assim, né? Eu acho que era importante manter o título original, porque nessa conjuntura era preciso fazer frente a ele, assim, né? Mas de alguma forma é isso, tem essa questão da sutileza, né? Você mudando uma palavra na capa, o livro vai estar mais presente em cada vez mais lugares, mais pessoas vão se permitir lê-lo, né? Vão se permitir discuti-lo. Eu acho que talvez valha a pena essa mudança, como uma espécie de um cavalo de Troia, assim, né? A gente disfarça a embalagem e aí esse Travou? Alô? Voltou. Alô? Alô? Estão me ouvindo? Voltou. Estão me ouvindo? Sim. Perdão. Então, né, problemas aqui. Travou outra vez. Caiu de novo? Caiu? Voltou? Sim, agora voltou. Tá aí, voltou, né? Então, eu fico sempre pensando nessa questão da sutileza, né, do disfarce, né, do passar-se por, né, e a gente conseguindo chegar mais longe, levar essas narrativas para outros lugares. Caiu de novo? Caiu? Alô? Voltou. Voltou? Uhum. Nossa, tá difícil hoje, hein? São coisas da tecnologia que não é tão tecnológica assim.
Narrativas para outros lugares, que você estava falando. Tá. Então, eu gosto dessas transformações. Eu até fico pensando assim que é intrigante, né? Tem algo que chama atenção no próprio livro, né? Essas mudanças de títulos, isso se torna algo também que fala sobre o livro, fala sobre a sociedade. Então, essas mudanças, de alguma forma, elas são indício de algo maior, né? Acho que se fosse só uma mudança para vender mais ou uma questão de marketing, acho que eu não aceitaria. Mas como uma mudança que, de alguma forma, escancara, né, opressões ou obstáculos ou restrições, LGBTfobia, né, acho que de alguma forma essa modificação tem o seu propósito. Até fico pensando assim, o que fazer numa próxima edição? Né, se eu recupero o título original, agora talvez, já que já tem condição dessa obra voltar a circular nas livrarias com o seu título original, mantenho esse jogo, crio um outro título, fiquei pensando assim nessas possibilidades. Então, deixar sem nenhuma letra ali, aí a pessoa escreve a letra que ela quer, então, deixar em aberto ali, né? O puta, pura, né? Nem o T nem o R, deixar que a própria pessoa defina qual que é a letra que ela vai colocar na capa do texto. Eu não sei. Então, quando esgotar essa edição, a gente pensa nessa possibilidade. Né? Mas aí sobre as influências, né? Esse é um grande debate, assim, também, né? Muitas vezes as pessoas, elas vêm até mim, né, querendo, que eu diga sobre porque é isso, eu vejo também uma grande questão quando a gente pensa em feminismo, ou em movimentos sociais, ou militância e literatura, artes, que é a maneira como a gente casa essas duas coisas, né? Então, de alguma forma, a gente se habituou com essa ideia de que um proceder feminista na literatura, na crítica literária, é visibilizar obras de autoria de mulheres, por exemplo. E eu acho que isso é fundamental. Mas também eu tenho minhas questões porque muitas vezes eu acho que a gente para nesse lugar. Sabe? Então a gente fica ali pensando que o feminismo atrelado à literatura, à crítica literária, o seu papel seria visibilizar as autorias apagadas de mulheres. Só que assim, a maioria da produção literária universal foi feita por homens cisgêneros. Né? Então, de alguma forma, é preciso que esse proceder feminista na crítica literária, ele também se debruce, esse proceder literário, não só de crítica literária, mas também como escrita, ele se debruce também sobre essa produção e defina, ajude a construir os sentidos que essas obras propiciam. Né? Então, me parece, por exemplo, que essa transformação da obra do Dom Casmurro, né, ela é uma transformação feminista, sabe? É um outro olhar sobre essa obra, já se preocupando com outras questões. Né? Então, me parece que, e aí às vezes eu sinto isso, assim, eu sinto que as pessoas muitas vezes esperam, assim, né, me cita quais são as mulheres que são fundamentais, ou as travestis que são fundamentais, ou LGBTs que são fundamentais na sua escrita, e muitas vezes as pessoas, sei lá, talvez eu frustre as pessoas, assim, né, pelo o que eu vou falar sobre quais são as minhas referências, né, porque as figuras que me ensinaram o que é possível, o que não é possível, nem sempre é isso, sabe? Eu, por exemplo, posso citar como uma das figuras que me mostra esses aspectos, o que a literatura é capaz, né? O Marquês de Sade, sabe? Marquês de Sade é uma figura que para mim é super importante, assim, como uma referência, não é muito feminista. Não, Gregório de Matos, assim, meus poemas, o Max leu vários dos poemas, mostrei para ele, assim, meus poemas seguem ipsis literis o esqueminha que o Gregório de Matos tinha, sabe, as décimas poéticas, né? Então, versos de 10 sílabas, eu mudo um pouquinho a maneira como eu faço, às vezes eu não respeito tão rigidamente a estrutura lá que o Gregório usava no século XVII, mas é com ele que eu aprendi a escrever poesia também, assim, sabe? A poesia que eu escrevo deriva muito desse tipo de lugar, né? Os escritores, os trovadores galego-portugueses, sobretudo de escárnio e maldizer. Então, ou seja, não é a literatura bonitinha que a gente gostaria, é a coisa mais misógina, a coisa mais elitista, racista, uma coisa podre, assim, né? Mas foi uma escrita que foi me formando. Né? E de alguma forma, é isso, né? Eu sinto que muitas vezes a gente quer jogar algumas obras no lixo porque elas contrariam, né, pelo menos nessa superfície, né, nesse primeiro nível, coisas que a gente defende como cruciais, mas eu sempre acredito na possibilidade de a gente hackear essas obras e ressignificá-las, né, e se apropriar também das tecnologias de escrita que eles estão construindo e criando, né? E aí eu vejo isso, por exemplo, assim, eu vejo uma aproximação
entre a Hilda Hilst e o Marquês de Sade, assim, né? Trabalhando no que a língua é capaz de dizer. Né? Então, quando eu penso, por exemplo, o que o Caderno Rosa de Lori Lamb está dizendo, ele está falando sobre o que a literatura é capaz de construir enquanto narrativa. E está jogando no seu colo e falando, se vira com esse monstro que eu criei aqui. Tá? Você tem pavor de discutir essa questão da sexualidade infantil, então eu vou criar uma narrativa sobre isso, vou jogar no seu colo, você vai ler isso, vai sofrer com isso, vai fazer o que for, você conseguir fazer com isso. A literatura permite que a gente conte histórias sem ter vivido elas. Né? Não é... a Hilda Hilst escreve ali uma criança vivendo experiências sexuais, não é que ela é pedófila. Ela está criando uma narrativa alucinada, falando sobre os nossos tabus, os medos, as coisas que a gente não consegue nem verbalizar. Então a gente não consegue nem falar sobre algumas coisas, de repente ela vem e escreve um texto só sobre isso, joga no nosso colo, para a gente lidar com essa narrativa, para a gente lidar com isso que está ali. Né, que é ficção, né, que está nesse lugar da história imaginada. Né, e eu sinto que muitas vezes um impasse, né, um problema, sei lá, um ruído que existe entre a militância e a crítica literária, e a literatura, e as artes, é justamente essa questão do imaginário, né, o que a gente pode imaginar. Né, porque se a gente tem restrições em o que a gente pode imaginar e colocar no papel, eu gostaria de acreditar que não existe. Eu quero que a pessoa seja responsabilizada pelo que ela escreva, né? Mas eu não quero também que ela seja constrangida a não imaginar determinadas coisas porque é muito chocante, porque é muito tabu. Senão a gente volta também para o século XIX, sabe? Então tava ali os realistas lutando para poder falar sobre a sexualidade humana de uma forma mais direta, né? Então o Bom Criolo, né? O Cortiço, o próprio Raul Pompeia no Ateneu, sabe? São obras que escancaram aspectos sexuais que compõem o nosso cotidiano e que chocaram, foram incômodas para aquela sociedade. Aquilo era uma reivindicação, a gente tem que falar sobre tudo, né? Porque até aquele momento existia uma limitação sobre o que a literatura pode de fato escrever. E eu sinto que muitas vezes a gente tenta voltar para esse momento em que algumas coisas a gente não pode discutir, ou se vai discutir, vai ter que ser só sobre uma determinada perspectiva. Né? E eu gosto de pensar obras como essas obras que vão mexer com aquilo que a gente não consegue nem verbalizar, não consegue nem pensar a respeito, de que cria um monte de fantasmas, né? Então, quando eu penso nessas figuras, quem são as figuras que para mim são cruciais na escrita? É o Joyce, é o Marquês de Sade, é o Gregório de Matos, é a Hilda Hilst. São essas figuras que arrebentaram com limites sobre o que poderia ser escrito. Não existe nenhum limite sobre o que pode ser escrito. Né? E as melhores coisas que podem ser escritas muitas vezes são justamente essas que rompem completamente com aquilo que a gente deveria escrever sobre, né? Não sei se vocês acham que isso faz algum sentido, mas é um pouco assim que eu penso. Assim, Amara, obrigado. Bem, a gente está se encaminhando para o final, mas antes tem uma pergunta aqui do coordenador do Pepelim, Leonardo Mendes. Boa noite, Amara. Como travesti, você concorda que suas referências literárias deviam ser mais Cassandra Rios e menos Machado de Assis? Machado era escritor dos limpinhos e cheirosos. É justamente disso que eu estou falando, sabe? O Machado, ele criou tecnologias de escrita, de produção de sentido, de produção de narrativa que são cruciais, assim, sabe? E muitas vezes a gente acha que como militante a gente devia ler mais Cassandra e se influenciar mais por Cassandra, só que é uma influência, a gente tenta de forma tenta forçar uma influência que muitas vezes não é sincera, não é orgânica. Né? Talvez, muitas vezes a coisa que de fato mexe com a gente não é aquele livro que a gente vai falar publicamente que é a nossa influência. Esse que eu sinto um problema dessa nossa época. Não, hoje, quando você vai falar sobre a sua lista de obras que te influenciaram, você tem que citar ali uma pessoa LGBT, uma pessoa negra, uma mulher, né? Você tem que ter uma listinha, assim, né, para você mostrar que você é uma figura que circula por vários âmbitos, se deixa influenciar por essas tantas perspectivas, mas eu sinto muitas vezes que isso é hipócrita, né, que é mais da boca para fora do que, de fato, algo verdadeiro, assim, né, e não sei, sabe, eu acho que o Machado de Assis me ensinou
muito mais do que a Cassandra Hills, embora a Cassandra Hills também eu tenha aprendido muita coisa com a Cassandra Hills. Né? Então, a Cassandra Hills, por exemplo, é uma autora que eu odeio e amo na mesma medida. Sabe? Tem obras dela que eu sinto vontade de jogar na fogueira. Eu falo, puta que pariu, que preguiça dessa mulher, não nem revisou o texto, assim, sabe? Que raiva, sabe? Mal escrito, né? Parece que ela vai vomitando, jorrando as coisas, assim, sem se preocupar em ordenar depois, em retrabalhar, em reescrever. Mas às vezes desse jorro também surgem coisas inacreditáveis. Pego, por exemplo, o texto da Uma Mulher Diferente, né? Ela vai descrever um livro de 68, foi publicado em 68 esse livro. Né? E aí o que ela está dizendo ali? Né? É uma mulher trans que ela está totalmente à vontade com o fato de ser uma mulher trans, uma mulher com pênis. No entanto, ela é fruto de uma sociedade transfóbica. E aí ela internaliza essa noção de que o único amor que ela pode sentir de verdade é por um homem de verdade. Né? Só que o homem de verdade é o homem que na cabeça dela a recusaria porque ela tem um pênis. Né? Então, ou seja, ela se diverte em seduzir homens sem contar para eles que ela tem um pênis, e quando eles vão pro vamos ver, para a hora do vamos ver, para a hora do sexo, aí o cara descobre que ela tem um pênis, se ele não a violentar e fugir da vida dela, né, se ele não a violenta e foge da vida dela e diz nunca mais a gente vai se encontrar, ela acha que o cara é gay. Então, ao mesmo tempo que ela super confortável com o seu corpo, com a sua forma de existência, ao mesmo tempo ela internalizou, né, que ela jamais poderia ser uma mulher de verdade porque ela tem um pênis. Né? E se um homem se apaixona por ela do jeito que ele é, isso significa que ele é gay. E aí ela tem que recusar esse cara. E a única demonstração de amor verdadeiro por ela seria justamente se ele a rejeitasse, se ele a violentasse, se ele a matasse depois de descobrir que ela tem um pênis. Isso é profundamente verdadeiro ainda hoje. Ainda hoje, na comunidade travesti, a gente tem essa coisa de querer o homem de verdade. E o homem de verdade é aquele que, se você encostar na bunda dele, ele te dá um tapa, ele nunca vai olhar para o seu pênis, ele nunca vai querer dar o cu para você, ele nunca vai olhar para o seu pênis, né? Então, é aquele homem que é o homem de verdade, macho o tempo inteiro, bruto, viril, né? A gente ainda tem. Só que esse homem é, por definição, o homem que nos odeia, o homem que nos quer morto, que quer que a gente morra. Né? Então, é intrigante isso, assim. Essa figura que nos odeia, essa figura que é incapaz de nos aceitar do jeito que a gente é, porque se ele for capaz de nos aceitar do jeito que a gente é, significa que ele não é um homem de verdade, não é o homem com o qual a gente pode se sentir amada. Né? Então, essa contradição está lá numa mulher diferente. Ela com uma lucidez inacreditável para 68, no momento que, sei lá, eu não consigo imaginar que a comunidade trans fosse já abundante o suficiente, ela tivesse uma intimidade com essa galera a ponto dela conseguir perceber isso e trazer isso para o livro. A imaginação dela consegue colocar isso. Só que é isso. Alguns livros, então, ela vai trazer coisas surreais, né? E essa é uma narrativa que ainda é difícil de discutir ainda hoje na comunidade trans, então ela já está discutindo pioneiramente isso na década de 60, né, e algo que ainda hoje é difícil que a gente discuta, mas, no entanto, ela tem outras tantas coisas super delicadas e problemáticas, né? Então, nossa, de reforço aos estereótipos de gênero, né, de atitudes machistas, de obras, né, que parecem muito reacionárias, né, o que elas estão defendendo. Só que é isso, é estranho, é conflituoso. Então, numa perspectiva temática, da forma de trabalhar determinadas coisas, a Cassandra Hills, ela mexe comigo absurdamente. Né? Mas o que eu gosto no Machado é a maneira como ele constrói a narrativa. Então, ele constrói com mais consciência, ele assume mais esse trabalho, né, em cima da linguagem, da coisa da reescrita, né, de ter um pouco mais de consciência sobre o que aquele texto está propondo, né, qual os limites da interpretação dele. Né? Não sei, eu não sei explicar, mas eu não tenho nenhum problema em ser influenciada pelo Machado de Assis, ou pelo Marquês de Sade, ou pelo Grande Sertão Veredas, ou pelo Joyce. Não tenho problema mais. Né? Eu quero estar em contato com uma literatura muito variada, muito ampla, né? Mas eu não quero me obrigar a ter que, sei lá, escancarar traços de uma influência artificial de alguns autores ou autoras só para posar de desconstruída, assim, sabe? Se isso acontecer, aconteceu, né?
mas eu não quero forçar isso, assim, né? Eu acho que a gente tem coisas a aprender com o Fernando Pessoa, a gente tem coisas a aprender com Camões, assim como tem com a Carolina de Jesus, assim como tem com a Clarice Lispector, com a Cassandra Rios, né? E às vezes me parece que existe uma pressão para que a gente rechace determinadas obras que sempre estiverem em evidência, como se fossem obras que têm pouco a nos dizer hoje. E elas têm muita coisa para nos dizer hoje ainda. O que você acha, Maxi? Me salva dessa pergunta aí. Não, eu concordo com você. Acho que, na realidade, a pergunta do Léo, ela vem muito e pensar uma questão muito canônica, né? Mas a Cassandra realmente tem... A Cassandra escreveu muito, né? Ela escreveu muito além da conta. 5 obras por ano, sabe? Então não podia ser bom. Alguma coisa tinha que ser salva, outras não. Mas eu acho e que a literatura está aí para isso, exatamente, né? Por isso que a gente lê século XVIII, século XVII, século XVI. A gente lê como leitor do nosso tempo atual. A gente não simplesmente viaja no tempo e lê sem percepção crítica, né? E fica tudo o que significa. A escritora de E Se Eu Fosse Puta é a medievalista, é a joyciana, é tudo o que você leu, né? É machadiana. É isso. Bem, gente, o papo está muito bom, mas a gente está já terminando. Mas antes você falou que ia ler um trecho do NECA. Você vai ler para a gente esse trecho? Posso ler aqui? Pode, por favor. Então, vou começar a ler um trechinho. O texto ele está publicado aqui na Resistência dos Vagalumes. É uma antologia de figuras LGBTQIA+, né? Mas ele vai sair numa versão solo daqui a uns 2 meses, né? Um livretinho, junto com meus poemas, minhas publicações poéticas sobre o universo trans LGBT, meus poemas travessos, né? Acho que vocês vão... Eu espero que vocês gostem, então eu vou tentar juntar todos esses poemas que eu tenho escrito e ver o caldo que dá, né? Então vai sair esse texto inteiro aqui, eu vou ler só uma página dele, né? E aí depois deixo para vocês lerem o resto. Então, NECA, né? Eu só vou explicar o título. NECA é uma palavra que eu gosto muito, né? Porque ela significa ao mesmo tempo pênis no Pajubá, né? Que é aquilo que usam para deslegitimar o nosso gênero, então para dizer que nossa identidade é uma mentira, né? Mas ao mesmo tempo NECA significa nada em português, né? O NECA de Pitibiribas, né? Então eu gosto dessa duplicidade de sentidos dessa palavra, algo que significa tudo e nada ao mesmo tempo, né? Eu gosto então essa palavra me parece muito paradigmática, né? Para a gente pensar a existência travesti, aquela existência que escancara um outro mundo possível, mas ao mesmo tempo é tratada em si como uma mentira, né? Então é uma mentira e ao mesmo tempo um portal para uma outra vida, assim. Então e a gente fica nessa contradição, né? De se a gente aceitar que essa existência é legítima, a gente vai ter que mudar tudo que a gente sabe sobre gênero. Se a gente não aceitar, a gente vai ter que dizer que essa existência é uma mentira, né? Então, é nada ou é tudo, né? Então, é esse jogo, esse 880 que é a existência travesti. Passada. O Ocó, você acredita que ele pediu para eu nenar na neca dele? Ainda bem que na neca e não na boca, porque você sabe que tem 3 horas fazendo a chuca e me aparece o lixo. A hora que eu passo o cheque, eles enfiando fundo no Edi da gente, horas e horas, ai que nojinho, fazem escândalo. Como você é porca, desse jeito não tem mais como. Essência de flores, é o que eles queriam ali, acredita? Ali não é bem o que tem. Tem é o jantar de ontem, mais checão deles, parcelado e com fundo. Se tem fundo, aí tem que lidar normal. Cheirão babado, empesteando a área, a cara de paisagem do infeliz. Que foi que eu fiz? Que foi que eu fiz? Nada, bebê, acontece. Não quis fazer antes, foi, não deu vontadinha. Aposto que agora deu. Agora minha neca pra ficar de D, que já nem é meu forte. Antecipando ainda essa cena o aguento todo melado, eu tendo que tomar cuidado na hora de tirar daquele D que já nem tem mais prega. Haja imaginação. Bicha, às vezes você faz umas caras e bicho não é que tô te xoxando, não, é pajubá, viu? A língua das bichas. Aqui é tudo travesti. Só fica aqui por um tempo você já vai catando. Eu nem penei tanto, acho. Acho que só fui indo, ouvindo, falando aqui um pouco outro ali. Igual quando eu tava em Madrid, tinha que dar o truque no castelhano. Soy brasileña, carinho, te gusta? Las mariconas se quedavam doidas com a gente. Doidas. Lá aqui,
Onde for, o povo é tudo doido. Não é só dar o comer que eles querem, não. Querem também cunete. Olha o que eles têm coragem, mona. Tascar a lingona. E aí eles fazerem, ok, pode ficar à vontade, boca é sua. Mas e a cara de pau de perguntar se eu faço? Arrepio só de pensar, aquele de suado, cheio de pelo, nem o fofi gritando, só os tarzanzinhos de pendurado. Uou, 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 uou. Aí oral, que nem sempre sem guanta, aquela neco uó, último banho sabe-se lá quando, e que a gente ainda chupa se deliciando o sacão peludo, pelancudo dele. Fora o leitinho na boca, a minha. E todos, parece até ensaiado. Confia em mim, sou casado, doador de sangue, sei. Anel no dedo até tem, mas de trás já virou pulseira de tanta neca que rodou ali, a maioria no pelo, aposto. Conheço! Edivaldo, você não me engana nada. Fui brincar ali com o dedinho, conhecer o terreno, 1, 2, 1, 2, ele quase engoliu minha mão. Só imagina a necometragem do lixo. Depois vem se arreganhando pra cima de mim, querendo por 100, ver se eu deixava entrar, a maricona toda desentendida. Que esquecer, senhor. Como eu odeio essas trucosas malditas. Viu? Só vez ou outra. S'il vous plaît, obrigada. Não, obrigada é merci. Merci beaucoup, grazie mille, tá, meu bem? Aí comanda Levi, quase igual português. Je t'aime, tutti lo sanno, très bien, bonsoir, é fini. S'il vous plaît, dimenticato, me excuse, te digo assim que lembrar. Tudo que aprendi foi na rua, igual Bajubá. Lá eu falei, pá, bicha, você acha que eu sei? Você acha? Eu acho que é com bá, bebe. Enfant, Madoveraio, oui, François, meu sonho ir pra Paris. Me viram onde me puserem, gata. Adoro um close. As bichas são rodadas, vão pencas pra Europa. Portugal nem conta. Espanha, Itália, França, quase nossa segunda casa. Inglaterra e States já não tem tantas, porque é mais difícil entrar e a língua é babada igual alemão, mas ainda assim tem umas. Tem em todo lugar, só olha site de anúncio nos classificados. Produto de exportação não é só futebol, não. Acho que travesti até mais. Também belíssimas. É abrir o jornal na Itália e você já vê IVAdos na primeira página. Aí o Ocó diz que tem uma fidanzata brasiliana e na hora, na lata, mas é transexual? Perguntam. E se for, eles não têm vergonha, não. Pegam na mão, chuchuzão na cara, e mesmo assim, lei pra lá, lei pra cá, ali é lei. Quanto mais necão, mais lei, aliás. Se não fosse um bando de vicioso, tudo querendo necão e sem guanto. Na Itália, o babadinho reina. E em euro, a conversa é outra. Ó o perigo. Era o paraíso. Pra mim, não dava mais. Voltei. Dá para entender? Dá. Excelente, Amara. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Nós do Jeff estamos super felizes que você está aqui. Obrigado pelas suas palavras, pelos seus esclarecimentos, pelo seu livro. Muito obrigado. E volte sempre. Você é a nossa convidada aqui sempre. Quando quiser voltar, estamos aqui abertos para te receber. Feliz demais com o convite, muito obrigada por terem aberto as portas para mim, para a gente conversar um pouco sobre a minha produção. Espero ter contribuído, espero não ter causado muitos ruídos aí, muitos problemas. Se tiver causado também, a gente pode sentar mais vezes para conversar e continuar esse debate que é profundo, é necessário, a gente precisa fazer cada vez mais coisas assim. Tá ótimo, obrigado mais uma vez. Obrigado a todos que assistiram. Se inscreve aqui no canal, ative o sininho, porque tem muita coisa boa vindo por aí aqui no canal do Jeffs. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau.